Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a introdução à dinâmica, ok? Então, dinâmica. O que é a dinâmica? É a parte da física que estuda as causas do movimento, ok? O que causa o movimento? O que faz com que o corpo se movimente? Na cinemática a gente só estuda a descrição do movimento, certo? Como se movimenta? Aqui é por que se movimenta. Então nós vamos responder essa questão. Por que um corpo tem movimento? Por que causou esse movimento? Então quem causa movimento no corpo é uma força. Então aí a gente já começa a pensar, o que é força? Força é o resultado da interação entre os corpos. Que tipo de interação pode existir? De contato, quando você encosta um corpo no outro, ou até uma interação à distância. Então são forças distintas. O tipo de forças, forças de contato ou forças de campo, quando ocorrem à distância. Vou dar um exemplo de força de contato. Atrito. Atrito é quando você está empurrando um objeto por sobre uma mesa. Então ele está arrastando, está deslizando. Então tem força de atrito. Tem contato, tem atrito. Nesse caso. Uma força que ocorre à distância. A força de interação entre a Terra e a Lua. Não tem nada amarrado na Lua, não tem contato entre a Terra e a Lua. Mas elas interagem. E por isso mantém o movimento. Uma ao redor da outra, ali nesse caso, a Lua ao redor da Terra. Então, neste caso, nós temos que a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Tem uma força da Terra sobre a Lua e tem uma força da Lua sobre a Terra. Só que é a distância, não tem contato entre elas. Ok? Vou dar um exemplo mais prático ainda. Se você pega um ímã e você coloca uma moeda próximo do ímã, você deixa a moeda sobre uma mesa e você vai aproximando o ímã. Conforme a distância que você está, dali a alguns instantes, essa moeda é atraída para o ímã e toca o ímã. Quando encosta no ímã tem força de contato. Mas durante esse período em que ela estava distante e foi se aproximando do ímã, por que ela se aproximou? Porque tinha uma força de campo, nesse caso a força magnética. Ok? Então, é o resultado da interação de contato de campo entre corpos, sendo capaz de alterar condições de repouso, quando o corpo está parado, repousando, ou o movimento de um corpo, quando ele já está se movimentando, fazendo ele parar ou aumentar a velocidade. Ou ainda causar deformação, quando você pega um objeto e pressiona ele, ele deforma, a bolinha de papel, se amassa. Então, causou deformação. A deformação do corpo pode ser permanente ou instantânea. Nos corpos elásticos, quando você deforma ele, pega um elástico, você estica, é uma deformação instantânea. Você solta, ele voltou ao estado normal, porque ele era um corpo elástico, ele tinha a capacidade de sofrer essa deformação e voltar ao estado inicial. Já uma deformação permanente é quando você estica e ele não volta mais. Então, a deformação permanente. Então, temos deformações diferentes. Uma força pode causar, então, equilíbrio, quando a força resultante for zero. Esse equilíbrio tem de dois jeitos, tem dois tipos. O equilíbrio estático, quando a força é igual a zero, e quando a velocidade é zero. Então, quando o corpo está parado, está em equilíbrio. A gente está parado, não tem movimento nenhum, a gente está em equilíbrio. Equilíbrio estático, porque não tem movimento. Mas também pode ser um equilíbrio dinâmico, quando a força resultante é zero e ele apresenta uma velocidade diferente de zero e constante. Ou seja, ele está em MRU. A gente diz isso, lembra do MRU? Movimento retilíneo uniforme. Então, quando o corpo está em MRU, ele está em equilíbrio dinâmico, porque a força resultante é igual a zero, não tem aceleração, não tem variação de velocidade. Então, não tem ninguém variando a velocidade, variando a velocidade, então não tem aceleração, não tem variação de velocidade, não tem nenhuma força atuando sobre ele, resultante sobre ele. Tem outras forças que atuam, mas não alterar a velocidade. Então está em equilíbrio dinâmico, certo? E também a gente tem lá a variação da velocidade, como nós falamos, e a deformação. São as três causas, a força ela pode causar esses três fenômenos, essas três coisas, ok? Pode causar equilíbrio, pode causar variação da velocidade ou pode causar deformação. É tudo o que a força faz. A gente não consegue definir exatamente o que é força e a gente define os efeitos da força no corpo. Perceberam? Porque a força é uma grandeza de difícil definição. Ok? E aí nós vamos tentar assim explicar e entender alguns conceitos importantes sobre a força. Por exemplo, se eu aplicar uma força por sobre esse apagador, ele vai se movimentar? Se eu deixasse ele paradinho aqui. Se eu aplicar uma força por sobre ele se movimenta ou não? Depende, porque se eu aplicar ele para baixo,
Não. Agora, se eu coloquei ele em cima de uma mesa, empurrei ele para baixo, não se movimentou. Agora, se eu empurrei aqui do lado, sim. Então eu percebo que a grandeza-força, ela precisa de direção e sentido para ser perfeitamente caracterizada. Então nós precisamos entender que força é uma grandeza vetorial. Então nós vamos ter as grandezas escalares e as vetoriais. A grandeza escalar são as grandezas. Grandeza é tudo que pode ser medido ou comparado. E aquelas que ficam perfeitamente definidas por um número e uma unidade. Por exemplo, qual a sua massa? A minha massa é 80 kg. Não importa se eu for deitado, se eu for em pé, se eu for sentado. Não importa. Na horizontal, vertical. Qual a temperatura? 20 graus Celsius. Não importa se é para cima, para baixo, para um lado, para o outro é 20 graus Celsius. Agora, se eu pergunto, qual é a força aplicada? Aí eu preciso dizer, é de 10 newton para a esquerda, vertical, horizontal, para eu saber para onde que está apontando. Então nós vamos ter as grandezas escalares, que ficam perfeitamente definidas por um número e uma unidade, e as grandezas vetoriais, que vão precisar de direção, sentido e módulo. Ok? Então a força é uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. Vetorial. E o que significa isso? Que para ficar perfeitamente definida, necessitamos ou necessita-se de módulo. Aqui você pode lembrar que a intensidade ou magnitude, módulo, intensidade, magnitude é tudo a mesma coisa, tá? Que é representado pelo número e a unidade. Direção, aqui você pode lembrar que pode ser vertical, horizontal, diagonal. Ou sentido. Sentido é para onde ela aponta. Para onde? Vamos colocar assim. Então, para a gente representar uma grandeza vetorial, a gente usa um vetor. O que é um vetor? Gente, o que é vetor? Vetor é um segmento de reta orientado que serve para representar as grandezas vetoriais. É um segmento de reta orientado. Certo? Então, ele é representado por um segmento de reta, é um pedaço com começo e fim. Então, ele é um pedaço finito da reta, orientado, que possui uma orientação. O tamanho do vetor, o tamanho representa o módulo. A direção do vetor é representada pelo corpo dele, que a gente chama isso, é pela reta suporte, então direção. Então, nesse caso, eu poderia dizer que a direção era horizontal. E a setinha que indica para onde ele está apontando, ó, sentido. Então, são as três informações que nós temos dos vetores, que vão representar, que vai servir para representar a força. Ok? Até aí? Então, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Do tipo, vou apagar isso aqui, já que você já copiou, vou apagar e a gente vai dar um exemplo. Alguns exemplos aí para a gente entender melhor. Exemplos. Se você pegar um objeto, peguei uma caixa por sobre uma mesa, ok? E eu coloquei duas forças que estão atuando para cá, ó. Uma força de 10 newton e outra força de 15 newton.
São duas forças que apontam para lá. Se eu perguntar para você, qual é a força resultante ou qual é a